Bom, pessoal, a proposta desse vídeo é elencar algumas das aplicações que os logaritmos, apresentam nas ciências em geral, né? A ideia aqui é mostrar como que eles aparecem e como matematicamente a gente consegue resolver exercícios associados a eles, tá? Como início de conversa, os logaritmos eles foram desenvolvidos lá no século XVII para resolver problemas, que os astrônomos tinham na época, para simplificação das contas para as tabelas de navegações que eram exigidas para que os grandes comandantes fizessem as suas descobertas. Mais adiante, esse conceito ele foi usado para resolver problemas que envolvem desde aplicações na acústica, até aplicações que envolvem crescimento e decrescimento populacional. Uma das grandes aplicações que envolvem o uso de logaritmos, está associada à informática, logaritmos e a informática. Se nós quisermos e temos condições de calcular, de mensurar a probabilidade de ocorrência de um certo evento, matematicamente esse evento pode ser calculado como um logaritmo de base 10 de 1 sobre P, onde esse P é a probabilidade de ocorrência de um certo evento. Se eu tiver de posse essa informação, o resultado gerado através do cálculo logaritmo vai me representar um bit de informação, vai representar uma unidade que é um bit de informação. Essa é uma aplicação bem interessante, porque em termos numéricos, é possível você calcular esse logaritmo desde que você tenha essa informação de probabilidade de ocorrência de um certo evento. Uma outra aplicação interessantíssima envolve uma lei associada à resposta de estímulos humanos chamada Lei de Weber. Lei de Weber que está associada às respostas a estímulos físicos de um ser humano. O grande interesse nessa lei aqui, o grande barato dessa lei de Weber é que ela associa as respostas marcantes a diferentes estímulos como sendo proporcional às variações de intensidade desses estímulos associados ao próprio estímulo. Essa que é a ideia que está atrelada à lei de Weber. O que isso significaria na prática? Que se uma pessoa, por exemplo, ela sai de um ambiente iluminado, como essa sala, e vai para um outro ambiente iluminado, ela só consegue perceber a diferença de luminosidade se essa for superior a 2%. Da mesma maneira, quando ela faz a ingestão de um alimento, que tem um teor de salinidade, ela só consegue fazer a distinção entre a salinidade de um e outro alimento se essa salinidade for superior a 25%. Então Weber, ele identificou que essas respostas poderiam ser mensuradas em termos de uma representação matemática. A representação matemática de Weber, associado também a um outro cientista chamado Fechner, produziu expressões que envolviam comportamentos de representações logarítmicas, onde x0 seria a tua resposta inicial, o i a taxa de variação desse estímulo e o y propriamente dito o resultado que nós queríamos, ou seja, a resposta ao estímulo. E a representação dessa expressão para a resolução envolve na sua natureza um logaritmo, pois ao resolver você vai ter algo no seguinte formato: um y associado a um logaritmo de x numa base decimal associado a uma constante a e uma constante b. Uma das leis de Fechner que está associada às escalas de Fechner associadas à lei de Weber, é algo que é muito conhecido da gente. E todas as vezes em que você assiste o noticiário e ouve que ocorreu um sismo de intensidade 7 na escala Richter,
que ocorreu um terremoto de 8 graus na escala Richter. Essa escala é uma escala de Fechner, que por sua vez está associada à representação de Weber e que envolve na sua representação matemática um logaritmo, associando uma constante a um logaritmo de base decimal de I, que é uma intensidade sonora. Também é outro exemplo de onde você pode encontrar um logaritmo. Escala Richter, uma escala associada a uma representação logarítmica. Outra aplicação que é muito interessante dentro da física, agora, né, dentro da física ainda, está associando a audição e logaritmos. Nós sabemos, por exemplo, que se você está em uma certa região e essa região tem uma limitação para a quantidade em decibéis, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, para o ruído, esse ruído é categorizado e em função desse valor você não pode suplantá-lo. Então, em alguns casos, depois das 10 horas da noite, você não pode suplantar um nível em decibéis superior a um certo valor. Agora, como é que é medido essa representação? É mais uma vez associada ao uso de um logaritmo. Da mesma forma, a audição também, em termos dessa escala, é importantíssimo para questões de saúde. A gente sabe que não é muito saudável você ficar exposto a um grande ruído por muito tempo, porque você pode ter um problema sério na audição. Com essas informações, é possível obter inclusive quais são as escalas que identificam o nível mínimo e o nível máximo que um ser humano pode suportar. Também está associando isso ao uso de logaritmo. A ideia primária está concentrada na definição de intensidade sonora, que está associada à razão entre a potência e a área da região onde você está, né, inserido. Normalmente, por comodidade, convenciona-se a imaginar que a propagação dessa intensidade é na forma de uma representação circular ou em termos, né, de 3 dimensões esférica. E essa informação de intensidade, ela nos é intensamente útil para que eu consiga produzir uma expressão que me retorne intensidade em níveis que eu quero encontrar. Então, essa intensidade em dB, decibéis, ela está atrelada mais uma vez a um logaritmo de base 10, que está associado a essa intensidade sonora com uma intensidade de referência, ou seja, que seria a menor intensidade que um ser humano consegue, né, captar. Mais uma vez, tem um logaritmo. Essa intensidade é dada, e aí a gente volta um pouquinho lá para as representações em conversão de base 10 e com fatores, em 10 a menos 12 watts por metro quadrado. Tá? Essa informação matemática, ela nos é útil para identificar qual é a limitação que o ser humano tem para baixo e para cima em termos de audição. É definido que a menor intensidade que o ser humano consegue, né, captar dentro de um espectro está variando numa escala que está para baixo de 10 a menos 12 watts por metro quadrado até 1 watt por metro quadrado. A ideia aqui não é explicar a física propriamente dita do processo, mas identificar através dessa escala como a gente pode usar essa fórmula para conseguir obter esses níveis. E é o que a gente vai fazer no momento. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é mostrar que, em termos dessa intensidade, qual é o nível em decibéis que ela corresponderia. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, olha, se eu considerar que essa representação de nível de intensidade é a menor possível, ou seja, a menor possível seria uma intensidade nula, ou seja, que você não está ouvindo, praticamente nada.
Então, sendo essa intensidade próxima de zero, e utilizando nessa expressão, eu teria 10, zero igual a 10 log de I sobre I zero. Como a gente sabe que a base é 10 e na base 10 não há necessidade de você escrevê-la, então pela definição, e agora a gente está fazendo a conta com o logaritmo, indica o seguinte, que isso aqui corresponderia a 10 elevado a zero igual, correto? A 10 que multiplica I em termos de zero. É essa a ideia que a gente vai explorar aqui. Ao fazer essa expressão, base 10 elevado aqui, o que eu posso obter? Eu tenho, fazendo aqui em cima 10 vezes I sobre zero igual, aqui ó, 10 vezes I sobre zero igual a 10 elevado a zero, que é quanto? Que é 1. Bom, daqui eu tenho o seguinte, que o 10 que está multiplicando, ele passa para cá sendo dividido, então você vai ter o seguinte, I sobre I zero igual a 1 sobre 10, ou 10 elevado a menos 1. Então, I vai ser igual a I zero multiplicado por 10 a menos 1. Isso vai nos definir uma representação de escala muito interessante, porque daqui você consegue obter o resultado. Bom, uma outra forma de também você chegar é pensar o seguinte, olha, de maneira mais rápida ainda, de maneira muito mais evidente. Eu posso vir e fazer o seguinte. Se eu chamo essa intensidade de nula, eu venho aqui e divido primeiro, 0 por 10, que vai me dar 0, e eu tenho 0 igual ao log de I sobre 0. Aqui é muito mais interessante. Pego 10 elevo a 0, e aí eu tenho que isso é igual a I sobre 0. Como eu sei que 10 elevado a 0 é 1, então eu sei que 1 é igual a I sobre I zero, portanto, com uma precisão muito maior, aqui eu provo que para o nível 0 em decibéis, a intensidade sonora tem que ser igual à intensidade de fundo, ou intensidade de referência, que é aquele 10 a menos 12 watts por metro quadrado, ou seja, a menor intensidade pelo qual o ser humano consegue captar um som. Então, muito mais simples fazendo já a divisão primeiro de 10 aqui, que vai gerar 0, para depois aí sim usar a representação logarítmica. Então, a ideia desse exemplo é mostrar o que você faz ao resolver um logaritmo. A primeira forma, vocês perceberam que o resultado não foi exatamente esse. Por quê? Porque antes de aplicar o logaritmo, eu tenho que executar o quê? Uma operação. A operação que eu executei foi uma divisão. E aí sim, efetuando a divisão, eu pude aplicar a propriedade associada. Correto? Agora, o próximo caso é mencionar o topo da escala, que seria a captação de 1 watt por metro quadrado. Como é que nós faríamos isso aí? Então a gente volta para a expressão I igual a 10 IdB, que é a intensidade em decibéis, do log de I sobre 0. Bom, nós provamos que a intensidade de fundo é de fato 10 a menos 2 watts por metro quadrado. E se eu menciono, como eu disse ali na minha escala, que o topo é 1, o que isso representaria em termos de decibéis? Então, o que eu faço? Venho aqui no lugar do I e vou substituir por 1, que é o valor que eu estou especificando lá. Então, fazendo essa substituição, o IdB vai ser igual a 10 log de 1 sobre o I0, que é 10 elevado a menos 12. Beleza? Bom, feito isso, o que a gente faz agora? Agora eu estou dentro da estrutura dos logaritmos que nós aprendemos. Não tem uma divisão de logaritmos aqui, a divisão a gente quebra numa subtração. Então eu tenho que o meu IdB
vai ser igual a 10. Aí vou abrir aqui um colchete para ficar mais fácil a expressão. Abro um colchete aqui e aí efetua a diferença. Ó, log de 1 menos o log de 10 a menos 12. Percebe que eu não estou colocando a base porque a base já está implícita que é 10. Então o que a gente sabe lá pelas definições? Que quando eu tenho um log de 1, independente da base que ele seja, isso aqui automaticamente vira quanto? Vira 0. E aqui eu tenho outra propriedade, que eu tenho uma potência envolvida. Então esse menos 12 que eu tenho associado aqui, vou pegar aqui outro pincel para destacá-lo, né? Esse menos 12 que está aqui, eu posso, por propriedade, jogar ele aqui na frente. E ao fazer isso, o que vai me acarretar? Que a minha intensidade em dB vai ser igual a 10, menos com menos é mais, vezes 12. Então isso aqui vai dar 120 decibéis. Ou seja, isso aqui seria o limite que o ouvido humano consegue suportar, né? Imagina que 120 dB é uma turbina de um avião em movimento. Então você não pode ficar muito tempo exposto a essa audição, porque você pode ter um problema mais sério, pode até ter uma perda dessa audição para uma escala acima desse valor. A ideia aqui é mostrar nesses exemplos como que você executa o cálculo de um logaritmo. O que nós faremos agora são a representação de alguns exemplos práticos, onde dentro de um problema você use um logaritmo. Essa é que é a ideia. Então vamos fazer aqui, através de uma série de exemplinhos, para que a gente consiga mostrar como que as aplicações podem ser, né, evidenciadas. Então, exemplo 1. Então, eu tenho o seguinte, olha, imagina que dois alunos, ao estudarem, né, ao estudarem logaritmos, vou colocar aqui log, né, para que a gente se depara com a seguinte expressão. Se deparam com uma questão que envolve terremotos. E junto a essa questão é dado para eles a seguinte representação matemática. Olha, que R1 menos R2 é igual a log de M1 sobre M2, onde R1 e R2 seriam os pontos na escala Richter e M1 e M2 seria a escala de energia liberada nesses tremores, nesses sismos, né? Energia liberada pelos terremotos. A questão aqui que seria plausível para responder com esses dois alunos seria o seguinte, olha, se o M1, se a energia liberada pelo terremoto 1 for 1000 vezes a energia liberada pelo terremoto 2, qual é a diferença em pontos da escala Richter que eu vou registrar? Isso aqui é um exemplo onde você pode fazer uso de logaritmo, né? E é um exemplo relativamente simples. Por quê? Porque uma vez que é dada a fórmula, e isso vai ser dado para você em algum exercício, eu preciso de alguma informação que me ampare na utilização dessa expressão. Aí a questão que vai envolver você usar a fórmula é simplesmente a interpretação. Então, se ele quer que você calcule a diferença entre escalas em pontos Richter, onde ele dá para você a razão entre intensidade, entre energia liberada entre dois sismos, eu só preciso usar essa informação nessa fórmula para poder resolvê-lo de forma correta. Então, como é que eu faço? Como é que eu faria isso? Ele diz para nós que M1 é 1000 vezes M2. Então,
o que eu posso escrever? Que M1, matematicamente, é 1000 vezes M2. Lá das aulas de conversão em base, a gente sabe, lembra? Que 1000 é a mesma coisa que 10 a terceira. 10 a terceira M2. Então o que eu posso fazer? Onde eu tenho M1 na minha fórmula, eu substituo por quanto? Por 10 a terceira M2. Então daí eu tenho R1 menos R2 igual ao log, e aí substituo, ó, no lugar do M1, 10 a terceira M2 dividido por M2. Quando eu faço isso, aí agora eu posso cancelar o M2 com M2 e eu tenho agora R1 menos R2 como log de 10 a terceira. Então repito aqui R1 menos R2 como log, a base já é 10 de 10 a terceira. Então como é que eu faço? Por propriedade de potência, similar ao exemplo que nós acabamos de fazer. Eu posso jogar esse 3 aqui à frente, então eu tenho que o meu R1 menos R2 vai ser igual a 3 do log de 10 que está na base 10. Nós já sabemos que, por definição, se o logaritmando ele tem o mesmo valor da nossa base, então isso daqui é igual a 1. Então daqui eu tenho que a diferença entre as escalas em pontos Richter para energia liberada de um terremoto 1000 vezes o outro é, no caso aí, 3 pontos. R1 menos 2, 3. E aí termina, nesse caso, o exercício. Beleza? Então isso aí está feito. Vamos fazer um próximo, associando agora um exemplo, né, aeronáutico, onde você também pode usar um logaritmo. Então, exemplo 2. Então, no exemplo 2, nós temos o seguinte, ó, que existe um instrumento nos aviões chamado altímetro, né? O altímetro é um instrumento que mede a pressão atmosférica em função da altitude, né? Em função da pressão, mede a pressão atmosférica e transforma o resultado, na verdade, e transforma o resultado em altitude. Então vamos supor que H seja função de P. Tá? E aí, claro, um exercício como esse é bom sempre que a gente tenha as escalas. Então a gente vai considerar que o H seja dado em quilômetros e a pressão em ATM, né, que é a unidade que a gente tem. Claro, para resolver o problema dessa forma, tem que ser dado para você uma fórmula, uma representação matemática, uma vez que ele está considerando que existe uma relação entre H e P. Então, essa relação indica o seguinte, olha, que H é igual a 20 vezes o log de 1 sobre P. Então, como é que eu vou resolver o exercício com essa fórmula? Eu vou ter que dar para você um valor de pressão e aí, com base nesse valor, você calcula qual é a altitude que o avião está. Então, vamos supor que P seja 0,4 atm. E aí, um exercício como esse tem que ser dado, uma vez se você não tem uma calculadora, uma informação de um logaritmo. Então, eu vou aqui fornecer que o log de 2, a gente sabe, a gente pegar a calculadora e executar a conta, é 0,3. Então, eu quero calcular com base nesses dados qual é a altitude do avião, o H. Então, o que eu vou fazer?
Eu vou ter a fórmula à minha disposição e aí com a fórmula eu vou aplicar esse dado. É isso que eu preciso fazer. Então, fazendo isso daqui e aplicando, eu tenho h igual a 20 log de 1 sobre 0,4. E aí vem uma questão bem interessante, porque você pode, uma vez que você substitui os dados aqui, conduzir o problema de N formas. Então, uma forma, por exemplo, alguém poderia vir e dividir direto 1 por 0,4. Então, se você fizer isso aqui, passa uma vírgula para cá, acrescenta um zero, 4 vezes 2, 8, sobra 2, 0, 2,5. Você cairia no log de 2,5. E aí você tem um problema porque você não consegue ainda identificar esse log de 2, correto? Você acha o log de 2,5. Então, em casos como esse, é interessante, quando possível, que você escreva na forma decimal e trabalhe dessa maneira, para poder resolver exercícios da melhor forma possível. Como que eu faria isso? Então vamos lá. O que é 0,4? 0,4 em termos decimais é a mesma coisa que 4 sobre 10. Que por sua vez é possível que você simplifique por 2. Então 4 por 2 dá 2 e 10 por 2 dá 5. Beleza? Legal. Isso aqui está sendo dividido. Então, isso vai indicar para nós o seguinte, olha, eu tenho 0,4, eu vou inverter aqui, vai ficar 2/5, só que isso aqui está sendo dividido. Então, isso na verdade aqui é 20 log de 1 dividido por 2/5, correto? Bom, se você não quiser simplificar, você pode manter dessa forma, e aí o problema também pode ser resolvido. Aí por quê? Porque você já vai entender o seguinte, olha, beleza, eu já coloquei na base, já coloquei na divisão aqui, ficou 4 por 10, só que é a base decimal. Então, só 10, tem base 10, então pode ser que eu já caia direto no resultado. Como é que eu faço isso? Então, eu venho o H, repito 20, o log, e aí eu vou ter 1 dividido por 4 sobre 10. O traço maior aqui, 4 sobre 10, beleza? Que é essa conversão que a gente fez. Então daqui eu jogo, invertendo, o 10 para cima. A divisão de duas frações, você repete a primeira, inverte o sinal e inverte a segunda. Então H vai ser igual a 20 vezes log de 10 sobre 4. E aí você está num caminho legal para resolver o exercício. Por quê? Porque você tem de novo uma diferença aqui, ó, por conta do quociente. Então é 20. Vamos abrir o colchete aqui e escrever, ó, 20 vezes o log de 10 menos o log de 4. E fecha aqui. Beleza? O que você sabe acerca agora desses resultados? Olha, você já sabe o seguinte, que o log de 10 na base de 10 é 1. Então, H vai ser igual a 20, abre aqui. Isso por definição, que o log de 10 na base de 10 é 1. E o log de 4? Eu só tenho informação do log de 3, mas 4, se eu fatorar é o quê? É 2 ao quadrado. Então eu posso escrever 4 como 2 ao quadrado, dessa forma. Viu? Olha a saída que a gente encontra para fazer isso aqui, ó. Você escreve na forma de potência. E aí a gente sabe que esse 2 aqui, eu posso jogar ele para frente, por propriedade. Então ao fazer isso, eu tenho o seguinte, que o meu H, meu H vai ser igual a 20, que multiplica 1 menos 2 vezes o log de 2, que agora eu joguei ele aqui para frente, tá vendo? E por fim, você usa agora o dado, o outro dado que o exercício nos dá, que é o log de 2 como 0,3. Então você vem e escreve H igual a 20, que multiplica 1 menos 2 vezes a informação que foi dada, que é o log de 0,3. Daí é só fazer as contas, você vai perceber que é 20 igual a 1 menos 0,6. 1 menos 0,6 dá 0,4. 0,4 vezes 20. Então, com a pressão de 0,4 atm, você está a uma altitude de 8
quilômetros. E isso aí finaliza esse exemplo. Tá vendo? É um exemplo que não é um exemplo difícil. Com base nos dados que nós tínhamos, era possível resolvê-lo. A ideia, mais uma vez, está atrelada ao fato de você usar as propriedades dos logaritmos para que a resolução seja feita de forma correta. Então, vamos pensar agora no próximo exercício aqui. Vamos fazer um próximo exemplo. Exemplo 3, vamos lá. O exemplo 3 então é o seguinte, olha, em 1997, iniciou-se uma ocupação em uma fazenda, vou abreviar aqui, uma fazenda que veio se tornar uma pequena cidade. Em uma fazenda que gerou uma pequena cidade. Então, durante os anos, essa cidade foi se expandindo em termos da população. E aí, mensurou-se o seguinte, olha, que a evolução da população, ela poderia ser medida através de uma expressão P igual a 0,1 mais o log de base decimal de x menos 1996, que é o período de referência, né, onde x é a população em x seria aqui a representação em milhares de habitantes, certo? O crescimento da população seria dado em função dessa representação. A questão que o exercício nos dá é a seguinte, olha, considerando que a raiz de 2 seja aproximadamente 1,4, a gente pode concluir que essa população ela vai atingir um certo valor em qual ano? Onde x aqui é o período, no caso, que eu estou mensurando. Correto? Então vamos lá. O questionamento que ele quer é fazer o seguinte, olha, podemos concluir, e aí é a pergunta, que a população, a POP, atinge em milhares de habitantes, que essa população aqui é em milhares. Que essa população atinge 3.600 habitantes em qual ano? Em meados de qual ano? Essa aqui é a pergunta. Então, eu tenho uma fazenda que foi ocupada em um período, essa ocupação gerou uma cidade, e aí para mensurar o crescimento da população foi dada essa expressão, onde P é igual a isso, associado a um logaritmo, X é um período em anos, e essa população aqui é dada em milhares. Se eu considerar esse dado aqui, de raiz quadrada, eu quero saber em meados de que ano a população vai atingir 3.600 habitantes. Então, qual é a ideia aqui para a resolução? Você vai pegar os dados que são fornecidos e gerar na sua fórmula. Então, como a população é dada em 3.600 habitantes, em milhares, isso corresponde a quanto? A 3,6. 3,6 vezes 1.000, 3.600. Então, fazendo isso, eu jogo nessa expressão e vou substituindo, jogando os dados que eu tenho à minha disposição. X menos 1996. Correto? O que eu faço agora? Agora eu resolvo essa expressão matematicamente. Então, 3,6 eu vou ter que subtrair de 0,1, então retorna para mim 3,5. E aqui eu tenho o log de x menos 1996. Daqui, o que eu observo que é possível fazer? Que a minha expressão em logaritmo pode ser escrita. De que forma? De uma forma que para mim fique fácil a determinação. Aqui a expressão do log, só para
constar é de base 2, uma vez que eu forneci para vocês aqui que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4, não é a base decimal, 1 log 2, só para constar. Então, para efetuar a conta, eu vou pegar essa base e vou elevar a essa questão numérica que é 3,5. Então, vai ficar 2 elevado a 3,5 igual, né, a x menos 1996. E aí vem agora o desenvolvimento do exercício que vai me produzir condições de gerar a resposta. Então, o que é 3,5? 3,5 é a mesma coisa que escrever 2 elevado a 3 mais meio, correto? 3 mais meio, 3,5. E ao fazer dessa forma, o que eu tenho aqui? Eu tenho que eu posso escrever essa expressão em termos de quem? De um produto de mesma base, uma vez que o produto da mesma base, uma potência, gera uma soma. Então isso equivale a escrever 2 a terceira vezes 2 elevado a meio. E isso igual a x menos 1996. Bom, a gente sabe que 2 a terceira é igual a quanto? A 8. E 2 elevado a meio é a mesma coisa que escrever raiz quadrada de 2. E aí que essa informação vai ser usada, porque aqui ele menciona que a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,4. Então eu venho e faço a substituição. Primeiro eu escrevo ainda, né, 2 elevado a meio como raiz quadrada de 2, repito aqui, 1996. E aí eu tenho 8 vezes 1,4, igual a x menos 1996. Então aqui eu faço as contas, 8 vezes 4 é 32, dá 11,2. Passo para cá o menos do 1996, então ele fica mais. Então isso aí vai me produzir 2007,2. Ou seja, a população vai atingir em milhares de habitantes 3.600 em meados de 2007. E com isso a gente finaliza aí um terceiro exemplo, que envolve aí 3 aplicações. Uma aplicação associada, né, à aeronáutica, uma aplicação que nós fizemos associada aí à escala em terremotos e uma terceira aplicação associada a populações. Beleza? Muito obrigado, valeu, se curtiu, dá aquele like e é isso aí, valeu rapaziada.